Paz do Senhor, estamos no Daily Devotion com o pastor Paulo Pereira. Bem-vindo ao nosso devocional de leitura bíblica do Plano 365, nesse dia 49, ou seja, o 18 de fevereiro. E agora vamos também observar algo que nem sempre as pessoas levam em consideração ou prestam atenção. O Senhor criou o ser humano a sua imagem e sua semelhança, ou seja, cada ser humano carrega uma divindade, ou seja, um aspecto da divindade. Deus o fez, cada um de nós, a sua imagem e sua semelhança. Então, num aspecto, nós precisamos ter zelo e cuidado com aquilo que Deus fez e Deus amou. Pois aqui nesse primeiro versículo do Levítico 6, ele vai dizer: quando alguém pecar, enganando o seu próximo, quer dizer, uma outra pessoa, também está cometendo um delito contra o Senhor. Aí aquelas coisas, não é, de enganos, fazendo mal, não é, às pessoas, então aquilo também corresponde como que está fazendo mal a Deus, pois aquela pessoa é a semelhança do Senhor. Isto precisamos ter muito cuidado para não pecar contra o nosso próximo. Assim também, no decorrer desse texto, Moisés está explicando que como que os sacerdotes deveriam de proceder no executar os sacrifícios e lidar com toda aquela carne, sangue, gordura, né? Numa verdade que era algo impressionante, né? Os sacrifícios constantes pela multidão, pelos milhares e milhares de pessoas, e muitos que precisavam, né? Então, o seu perdão de Deus. Então, o culto e a prática eram realizados por milhares de sacerdotes em escalas o tempo todo. E aqui, então, também Deus fala para Moisés orientar os sacerdotes que o fogo, a chama do altar, ela deveria manter-se acesa perpetuamente, continuamente, e não se apagar. Então ele diz: a chama arderá e não se apagará, devido então à grande demanda, né, de que as pessoas chegavam para oferecer os sacrifícios ao Senhor. Pela manhã cedo já os sacerdotes punham mais lenha, né, nas chamas do altar, para que pudesse dar continuidade nesse culto ao Senhor, né, constantemente. É importante também a gente perceber que em todo esse movimento, né, no tabernáculo ali, havia então muita instrução, muitos detalhes. Por isso o sacerdócio ele era algo que era muito treinado, de geração em geração, de pai para filho, né, para lidar com os detalhes. Aqui, quando nós chegamos no Evangelho de Marcos, né, no capítulo 3, versículos 7 a 30, aqui vai mostrar que a fama de Jesus, ela correu por todas as partes da Judéia, de Jerusalém, além do Rio Jordão, da Idumeia, todas as regiões, e vinham gente, então, de todo lado, né? Porque a Cafarnaum, né, aquela localização, ela ficava na Via Maris, ou seja, era uma via de trânsito de mercadores que desciam ao Egito, vinham desde as Índias, e aquilo eles iam levando. Gente, lá na Galileia vocês não imaginam, tem um homem cheio de poder, ele cura, ele expulsa, né, demônios. E aqui nessa questão houve então uma movimentação dos religiosos da época, né, e questionando Jesus e acusando ele de forma precipitada, né, somente pelas suas próprios interesses, dizendo que ele era possuído por Belzebu, Satanás, né, e Jesus adverte eles: não, um reino dividido ele não subsiste,
Como é que eu vou expulsar, como é que o Satanás vai expulsar Satanás? E aí não vai se sustentar nada, né? Mas ele diz aqui, nesta palavra, que eles precisam ter muito cuidado para não pecar contra o Espírito Santo. Por quê? Porque todos os milagres, obras, ensinos de Jesus foi debaixo da dependência do Espírito Santo de Deus. É algo muito espetacular na Trindade, nesse caso, né? Então, as pessoas estavam cometendo pecado nesse momento contra o Espírito Santo. E aqui Jesus adverte: o pecado contra o Filho e contra o Pai tem perdão, mas contra o Espírito Santo é eterno, não tem perdão. Então, era para eles vigiar muito. E é assim que também o Senhor, o Davi, né, no Salmos 37, ele fala sobre promessas gloriosas. Confia no Senhor, aleluia, e faça o bem, você viverá seguro. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Deus abençoe.